Oi, oi meninos, tudo bem? Eu tô aqui procurando a doutora Ana pra chamar, pra convidá-la pra ficar conversar conosco aqui. Só um segundinho. Tô vendo vários amigos aqui já, olha. Legal. Só um segundinho, galera. A gente já vai começar o nosso bate-papo, tá? Procurando a doutora Ana Carolina. Pronto. Oi, oi. Olá, tudo bem? Tudo bem, Ana? Deixa eu ajeitar aqui a câmera, Isso, tá bom? tudo. Agora melhorou um pouquinho, mas acho que você pode inclinar um pouquinho mais pra cima. Perfeito. Show. É porque fica metade da tela, né? A gente não tava lembrando disso. É, Então, gente, vamos começar? É, Eu sou a Ana Paula, sou planejadora da Smart Aligner e nós hoje estamos convidando a doutora Ana Carolina Sellen, que é minha amiga, não dá para dizer que não, né, doutora Ana? Pode ser que eu solte uma verdade, linha alguns anos. por aí na conversa, mas é excelente profissional e vai passar um pouquinho da experiência dela hoje sobre o uso dos alinhadores, tá? Doutora Ana, vou pedir para você começar se apresentando. Você é Tá ótimo. ortodontista? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou formada junto com a Ana Paula pela UERJ, a gente se formou em 2013 e logo em seguida eu comecei a pós-ortodontia pela aeronáutica. E a grande incentivadora da minha pós foi a Ana Paula, não sei se ela se lembra disso, mas ela me deu um profit que mudou a minha vida, foi por ele que eu estudei para a prova. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com ela, dividindo essa live. E aí você fez ortodontia no Hospital Central da Aeronáutica, não foi isso, Ana? Isso mesmo. É uma ortodontia que é muito conceituada aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, a minha base é de Wise. Assim como a sua, né? Eles usam a técnica de dobras, mas lá a gente já teve algum contato com fio reto e também com os alinhadores. Isso é muito interessante de falar sobre, porque mais e mais as pessoas vão ter contato com alinhadores durante o estudo, durante a pós-graduação, né? Coisa que muitas vezes a gente também não teve. Na verdade, eu tive a oportunidade também de ter contato com alinhadores durante a pós-graduação, e agora eu acredito que não exista mais pós-graduação em ortodontia que não tenha contato com alinhadores, né? Com Mas isso é certeza. assim com tudo, e por isso que a gente precisa sempre continuar aprendendo e procurando informação para conseguir oferecer o melhor sempre, né? Então, doutora Ana, a gente vai falar sobre o início do tratamento com alinhadores, tá? E como é a sua rotina. Então, como foi assim? Me conta como foi o seu primeiro paciente. O primeiro caso era simples, não era? Então, eu me formei primeiro na aeronáutica e depois eu fui fazer, logo em seguida, eu fui fazer o credenciamento com o professor Fábio Guedes. Eu fiz o credenciamento presencial. E eu já fui para o credenciamento pensando em um caso. Eu tinha um caso no consultório de uma menina de 14 anos, da Mariana, e ela não aceitou a ortodontia fixa. Então, ela me motivou a procurar conhecimento para oferecer para ela os alinhadores. Era um caso simples, era um caso classe 1 com apinhamento, Uhum. mas era uma adolescente um pouquinho complicada. Então, o meu primeiro caso foi o meu pior caso, porque ela não colaborou no tratamento. Eu acho que eu falhei também como ortodontista. Eu acho que eu teria que ter insistido um pouco mais, ter sido um pouquinho mais dura, ter feito ela entender sobre a importância do uso por mais de 20 horas, porque ela Eu não lembro, estava na escola. na verdade, desse Você caso. lembra desse caso? Lembro da surfista. E eu Isso, ela lembro que você mesmo. insistiu bem. É assim, eu acho que tem pacientes que têm perfil ou não perfil para tratar com alinhadores, né? E isso é até muito interessante a gente identificar logo de cara. Agora, você teve esse estímulo inicial de começar os alinhadores, porque as pessoas hoje, a demanda vem dos pacientes, né? Então, assim, pode ser até. Hoje, Pode falar.
Não, porque eu acho que hoje em dia o paciente já chega no consultório procurando pelo alinhador, procurando pelo que é mais estético. Principalmente o paciente adulto. O paciente adulto, o paciente que já usou o aparelho, ele não quer usar o aparelho metálico. Ele quer o mais estético, que não apareça. A gente vive hoje no mundo digital, todo mundo tira foto, todo mundo está sendo visto o tempo inteiro. Então, assim, o dentista precisa saber, precisa saber oferecer isso para o paciente. Sim, com certeza. E aí é isso, nisso que entra você aprender sobre o assunto para poder oferecer sempre o melhor, né? E me fala, você enviou alguns casos já para lá para Smart, né? Você achou que o credenciamento, você fez o credenciamento presencial, não foi? Fiz em 2018. E você acha que faz diferença? O que que você acha qual a sua experiência? Eu acho que eu sou ainda da antiga. Eu acho que eu gosto de ter um professor ali na frente. Eu gosto de pegar meu bloquinho, anotar, tirar dúvida no final da aula. Eu gosto muito dessa parte presencial. Eu não vi, não assisti os cursos agora online que a Smart ofereceu. Mas também, assim, o professor Fábio Guedes, ele gosta dessa parte online. Eu vejo, assisto alguns cursos dele. Então, eu acredito que tenha sido ótimo também. Ele que deu o meu credenciamento. Mas eu gosto do presencial, confesso. Eu acho que realmente é uma gama de informações muito boa, né? E tem tantos detalhes que a gente vai entrar aqui ainda sobre o assunto, sobre desgastes, sobre como fazer a colagem de attachments. E assim, tudo isso é importante para que você consiga um bom resultado, né? Então me conta, e como foi para os pacientes aparecerem mais? Foi mais boca a boca? O que que você achou? Foi o material que a Smart oferece? Qual a sua experiência nesse sentido? Assim, o meu consultório fica no bairro onde eu nasci, onde eu estudei. Então, a maioria dos pacientes vem por boca a boca. Mas todo dentista tem que ter uma rede social, ele precisa mostrar os seus casos. Eu, particularmente, eu tenho dificuldades nisso, não sou boa em marketing pessoal. Meu Instagram, quem entrar aí vai ver um monte de foto de viagem, não tem tanta foto profissional assim. Eu até pretendo mudar isso, uma das metas de 2020. E uma coisa que eu achei importante foi que a Smart, ela disponibiliza para o ortodontista folders, alguns conteúdos de marketing explicativos. E eu deixei na entrada do consultório, na recepção. Quando o paciente senta, tem uma mesinha e ali tem alguns folders e tem uma bancadinha. Quando ele vai beber água, também tem um folder ali. Então, às vezes o paciente está esperando, está ali bebendo uma água, ele pega, ele pergunta, ele entra, doutora, o que é isso? É muito caro? Dá para usar? Eu posso fazer? Então, assim, eu acho interessante ter esse estímulo. A gente tem que estar estimulando o visual o tempo inteiro para o paciente despertar a dúvida no paciente. Até mesmo se o paciente chega no consultório querendo ortodontia fixa, ele chega lá, vim aqui pegar o pedido da documentação para iniciar daqui a um mês. Mas quando você fala, eu acho que você planta uma sementinha no paciente. O paciente vai para casa, que aparelho é esse? O que seriam os alinhadores? E hoje em dia a gente tem o Google, a gente tem o Instagram. Então ele chega em casa, ele procura e muitas vezes você conquista o paciente assim, dando informação. Uma coisa que eu recebi também no meu credenciamento foi um modelo impresso 3D, né? Uhum. E tem um alinhador da Smart. E eu deixo ele visível dentro do consultório. Então, quando o paciente me perguntar o que é isso, eu já tenho ali, eu já mostro para o paciente. E muitas vezes isso estimula ele a fechar o tratamento. Sim, sim. É até interessante para a gente mostrar o que existe, né? Porque estamos acostumados, todo mundo sabe o que é um tratamento ortodôntico fixo, e apesar de existirem pessoas que vêm já com a intenção de usar alinhadores, eu quero usar o alinhador, aquele invisível, aquele que não aparece, né? Até tem uma repórter agora da Globo usando um alinhador. Então, assim, tem pessoas que já vêm com isso e tem pessoas que não sabem que ele existe. Então, é muito interessante a gente mostrar, ainda por cima, se esse caso for indicado para o uso de alinhadores, né? Se for dentro daquilo que está dentro das nossas indicações para que os alinhadores sejam usados. Bom, me conta então, Ana, e agora que você já tem um número já significativo de pacientes, como está sendo essa experiência? Como estão sendo os resultados?
O que que você tem visto na clínica? Então, eu acho que o resultado, ele depende de duas coisas. Do ortodontista, a relação do ortodontista com a Smart, a minha relação com a Ana Paula é excelente. A Ana Paula, ela planeja todos os meus casos. E o paciente saber que ele precisa usar. Assim, os meus melhores casos foram de pacientes que usavam, assim. Uma vez uma paciente ficou internada e ela me ligou, eu vou passar a noite no hospital e eu tô sem meu alinhador. Eu falei, calma, não tem problema. Se cuida, depois você volta pro tratamento comigo. A gente dá um jeito. Mas, assim, quando o paciente entra com você, entra de cabeça com você no tratamento, os resultados são excelentes, assim. E um paciente leva outro paciente, o paciente chega em casa, dá aquele sorriso, pessoal, tem alguma coisa estranha, né? Não sabe o que que é. E aí pergunta, gera curiosidade, e ele sempre vai trazer mais paciente. Eu tenho uma paciente que ela usava, assim, até essa que ficou internada, a Dani, que ela usava direto a alinhador, usava, ficou excelente, assim. Quando a gente terminou, eu fiquei super feliz com o resultado, tirei foto, mandei para Ana Paula, e ela não ficou. Ela reclamou de um microgiro no 42, no lateral inferior. E eu falei, sério, tá te incomodando? Ela, não tá legal, eu passo a língua e eu sinto que ele não tá encaixado perfeitamente. E aí eu solicitei de novo, eu tirei os attachments, solicitei um novo Fanservice. qual o nome? O Scanservice. Scanservice no consultório. A gente fez no consultório e aí eu pedi uma sobrecorreção para Ana Paula desse lateral. A Ana Paula planejou tudo certinho e aí sim ela ficou super feliz com o resultado. Eu fiz esse refinamento e a paciente ficou super feliz, eu fiquei super feliz e realmente ela tinha razão. Não, e assim, esse feedback é muito legal de você saber que o paciente gostou ou não. E assim, como todo tratamento, o tratamento ele tem que ser direcionado tanto para aquilo que a gente quer, quanto para a queixa principal, né? Isso a gente aprende desde o início sempre. Então, se a queixa principal do paciente é esse lateral, e assim, falando de alinhadores, esses dentes que são menores, nós temos uma maior dificuldade de movimentação do que os dentes maiores. Então, por isso que precisa de attachment, por isso que tem paciente que fala, eu não quero attachment nesse dente. Nem sempre é possível, porque o movimento exige que aquele attachment exista para que seja previsível. Sem o attachment não será previsível. Isso é uma coisa que tem que ser conversada antes. Então, esse caso da sua paciente, a gente precisou fazer essa sobrecorreção. Eu admito, Ana, que eu lembro vagamente, não lembro muito bem desse caso. Mas, assim, a sobrecorreção nesses dentes que são mais difíceis de ter previsibilidade é até uma boa pedida, né? Então, assim, e nessa questão de refinamento, você acha que você tem alguns casos que você precisou, outros casos que você precisou e outros não? Como foi isso? Meu primeiro caso eu precisei, que foi da surfista, foi da Acho que deu uma Mariana, mas foi por travadinha, falta de mas daqui a colaboração pouco a dela. gente. O refinamento, ele é, na verdade, né, é como se fosse, você quer mudar ou aquilo que ainda falta, ou então aquilo que deu uma travada. Por isso que eu tô falando aqui um pouquinho mais. Ou o que falta, ou o que o paciente ficaria melhor de algum outro jeito, ou o que o dentista acha que ficaria melhor de outro jeito, né? Então, assim, nós estamos tratando de tecidos, né, biológicos. Estamos falando de ligamento periodontal, de osso. Então, assim, nem sempre aquilo que a gente previu vai ficar exatamente igual. Na maioria das vezes, sim. Mas, se por acaso isso acontecer, é a mesma coisa com quem faz uma dobra em um arco retangular, um arco redondo, enfim, de aço. Às vezes, você precisa fazer a dobra um pouco mais forte para que aquele movimento ocorra, né? Então, acho que refinamento tem muito a ver com isso e com aquilo que o dentista vê que ele precisa fazer ao final do tratamento, né? Aninha, tenta falar alguma coisa aí para ver se melhorou a sua conexão rapidinho. Melhorou? Eu tava no modo avião, melhorou? Tá travando um pouquinho ainda. Tá um pouco metalizado. Gente, eu acho que daqui a pouco a Ana volta.
É questão de Instagram, né? E essa conexão de vez em quando fica um pouco esquisita. A doutora Caroline Pelaz está perguntando se ela usa muito alicate de refinamento. Agora tá voltando, hein? Voltou? Voltou, voltou. Fala alguma coisa aí, fala dos seus casos de refinamento, por favor. Pra ver se a gente voltou total. Então, voltou? Melhorou? Mais ou menos, Ou não? mais ou menos. Problema, Tá problemas com falhando um Wi-Fi. pouquinho, tá falhando um pouquinho. Tenta mudar a conexão do Wi-Fi pro 3G, quem sabe? De repente melhora. Tá, vou tentar aqui. Enfim, mas é isso. Em relação aos. Falando de alicate de refinamento, vamos esperar a doutora Ana melhorar um pouquinho ali a conexão e aí a gente vamos perguntar para ela se ela usa muito. Eu acho que o alicate de refinamento ele é muito interessante, consegue dar uma ajuda ao alinhador, né? Aí tá bom, Isa? Nesse caso, Aí sim. nesse caso Eu tô da falhando também, não? sobrecorreção, Pode falar, Aninha. no caso da, no caso da sobrecorreção, eu acho que o alicate ajuda assim, eu acho que ele potencializa o giro em determinados movimentos. Uhum. Dá uma ajuda, né? Então, assim, se por acaso você ia pedir um refinamento, você pode usar o alicate antes, quem sabe? E então, ó, deve ser a minha, quem sabe, que tá. A minha conexão tá excelente aqui. Eu tô me vendo bem. A Ana é que eu não tô vendo muito bem. Mudei aqui pro Wi-Fi pra ver se dá uma melhorada. Show! Obrigada, gente, pelo feedback aí da conexão. Eu confesso que eu não sou nada tecnológica, tá, gente? Qualquer coisa eu peço desculpas, porque eu não sei fazer Não, ela, eu nem mas sabia como é que isso funcionava. Eu não sabia. A pessoa me perguntou, me manda o link. Aí eu falei, gente, não sei qual é o link, a Ana Paula não me falou nada. isso tem acontecido mesmo. Não sei se é isso que está acontecendo. Pode ser a minha, A minha aqui tá aparecendo maravilhosa, mas eu não tô. Agora tá melhor. Tá tudo certo, gente? Que bom, então, ó, tá ótimo. Fala, Aninha, um pouquinho das suas dificuldades iniciais em relação à colagem de attachments, aos desgastes. Então, sobre os attachments, primeiro. Eu gosto de colar separado. Eu colo primeiro os attachments anteriores, depois eu vou para a região posterior. Porque nos meus primeiros casos, eu percebia que os meus attachments dos primeiros molares, né, que são os attachments mais retentivos, eles soltavam. Eu acredito que eles soltem por alguns motivos, né? É o dente que o paciente usa para mastigar e tudo mais, mas eu estava sentindo essa dificuldade. Então, agora eu sempre colo os molares de forma separada. Uhum. E, assim, não sei se eu posso falar a marca aqui, né? Mas eu gosto de usar, pode? Eu gosto de usar o adesivo da 3M e também as resinas de restauração da 3M. Eu gosto de estar no consultório sempre a 1, a 2 e a 3, que eu acho que eu consigo fazer o attachment de forma bem discreta, de Uhum. forma que o paciente não venha reclamar da estética. Então, assim, sempre colo de forma separada. Sim, eu acho Primeiro os isso uma dica anteriores, maravilhosa. depois a região posterior. Perfeito, isso é uma dica E maravilhosa. sobre os desgastes, na verdade, sobre os attachments ainda, eu costumo fazer, quando eu trato as duas arcadas, eu costumo tratar primeiro, na primeira consulta, eu faço apenas a arcada superior, para o paciente Uhum. se acostumar com os attachments, porque não é uma coisa estranha, ele vai ficar passando a língua, ele pode sentir arranhar um pouco. Então, primeiro eu sempre faço a arcada superior, ou a arcada que tem mais alinhadores, para depois fazer a outra arcada. Sim, eu uso a Z250, exatamente essa. Alguém perguntou aqui. A Z250. Sobre os desgastes, eu faço muito com lixa, porque eu sou medrosa. Eu venho de uma ortodontia muito convencional que não gosta de desgaste. Então, Uhum. eu sempre peço para minha planejadora planejar os desgastes mínimos, né? Eu não gosto tanto de desgastar assim, eu sou um pouco conservadora nesse aspecto. E eu faço com lixa.
E uma dificuldade que eu tive no início é que eu não tinha como mensurar a quantidade de desgaste, né? Como é que eu ia mensurar 0,2 e 0,4, que é o meu máximo? Uhum. E aí, depois de um tempo, numa live também, numa orientação da Smart, eu comprei um calibrador. Eu ia trazer, mas eu esqueci. Eu ia trazer aqui para a live, tá no consultório. Eu vim em casa, eu não consegui trazer. Da Coral Dent, se eu não me engano, ele custa em torno de 140, R$ 150. E assim, mudou completamente a minha rotina clínica. É muito Eu bom, né? consigo precisar. Você tem uma precisão muito maior, né, em relação ao quanto de desgaste. Isso te ajuda no decorrer do tratamento. Eu gosto de fazer os desgastes nas consultas iniciais. Eu acho que me Sim. dá mais segurança para fazer os demais alinhadores, né, para dar sequência ao caso. Sabe, a doutora Lívia, ela Alguém. perguntou aqui, ó, se seus pacientes reclamam muito dos attachments ou tem uma boa aceitação. O que que você Olha, tem eu, de eu resposta tive ali uma do responsável? paciente que ela era modelo e ela já tinha usado aparelho fixo durante anos. Uhum. Ela teve que tracionar um central. E o rapaz responsável da agência estava reclamando que um incisivo era mais projetado que o outro. Isso na foto estava dando diferença. Uhum. Eu conversei isso com a Ana Paula e a gente não colocou o attachment no central, porque foi uma exigência da agência de Sim. modelos. A gente colocou o attachment nos laterais e caninos, mas eu não pude botar nos centrais. Eu acredito que o caso teria até finalizado melhor com o attachment no central, Uhum. mas não foi possível. Então, Essa assim, a maioria dos pacientes. é uma exigência, né, de cada caso, né? Esse caso, a paciente era modelo e precisou Isso. não colocar. Mas aí é legal a gente lembrar que o movimento ele depende do attachment. Eu devo ter falado isso na época, né, junto com você. E explicar para o paciente que, olha, a gente almeja esse resultado que a gente tem no setup. E se por acaso existe uma maior chance de refinamento, caso a gente não coloque aquele attachment que é necessário, né? Mas ainda Com bem que certeza. que precisou refinamento desse caso, não lembro, Aninha. Não, Ela não ficou precisou. satisfeita. Foram apenas 6 alinhadores nesse caso. Foi um caso bem tranquilo, ela usou, foi bem tranquilo. Mas assim, a maioria dos meus pacientes fala para a Paula, coloca a Fátima onde você quiser, eu quero só corrigir tudo, eu quero que o paciente saia feliz. Então, assim, eu gosto dos attachments. Só Sim. em alguma situação ou outra, paciente muito exigente com a estética, que eu deixo um pouquinho os attachments do lado. Eu uso muito a lixa para fazer o desgaste, mas eu sei que a Ana Paula usa as brocas. Eu sou mais medrosa com as brocas, confesso. Eu gosto muito do disco, mas a broca. Tem uma broca muito, 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 muito fininha, que eu posso até ver a referência depois, até para te falar e falar para quem tiver interesse. Porque eu não sei a referência dela em específico, mas ela é muito fininha. E normalmente em congresso de ortodontia a gente consegue comprar broca para stripping. Então, assim, se você tem 0,3 de desgaste para fazer, usando a pontinha da broca você consegue, sabe? Então, assim, quando tem um pouquinho a mais de desgaste, eu acho interessante. Agora, eu também concordo com você que é muito legal a lixa porque você faz bem minuciosamente aquilo. Se você precisa fazer 0,1, não tem jeito, você tem que usar a lixa, né? É. A doutora, aqui, botaram aqui a referência da broca pra Que gente. legal! Viu? Diz que eu gosto. Quando eu preciso fazer desgastes um pouquinho maiores, eu gosto muito do disco diamantado, dupla face. O disco eu confesso que eu uso mais do que a broca. A broca eu deixo, sim, por último. Eu faço primeiro o desgaste com a lixa, depois disco, quem sabe a broca. Eu deixo a broca guardadinha lá na gaveta. É legal lembrar também que o disco tem aquele protetor e você pode usar o disco Sim, com aquele claro. protetor que aí só aquela parte que fica fora do protetor é que funciona, né? Porque se tocar na bochecha, em alguma outra parte da mucosa, não vai machucar, né? Isso é bem legal mesmo. Alguém perguntou sobre desgaste em dente posterior. Desgaste em dente posterior é melhor broca, com certeza. É muito Eu mais acho que a chato, gente né? perde por causa da bochecha. Ainda mais se o ponto de contato for muito apertadinho, aí que fica Muito mais justo, né? difícil ainda de passar a lixa, realmente. Por isso que, assim, em geral, nos planejamentos,
Eu acho mais interessante deixar desgastes para a região anterior e menos desgaste na região posterior para o dentista não ter que fazer esse tipo de desgaste. A não ser que a gente vai fazer uma distalização, né? Aí é outro tipo de planejamento. Mas me diz uma coisa, Aninha, desses tratamentos que você tem, você tratou mais classe um, classe 2? Qual tipo de paciente que pediram os Assim, alinhadores? a maioria dos pacientes eram classe um com apinhamento. Sim, eu gosto muito desse dispositivo. A gente usa muito para fazer, às vezes, até restauração, para melhorar como se fosse um porta-lixa, não é? Você tem mais Isso, firmeza para fazer. isso. É bem legal mesmo. Acho que a Coral Dente também tá comercializando um desse. Ah, o meu é de outra marca, mas eu não vou lembrar qual. Mas eu gosto muito. Depois a gente pode fazer um post, né? A Smart pode fazer um post com esses dispositivos. Eu acho bem interessante, com essas dicas. Para a região posterior, eu acho interessante usar um separador, sim. Mas aí a gente tem que diminuir a distância das consultas. Nem sempre a gente consegue, né? Esse paciente não tem essa disponibilidade. Muitos pacientes preferem usar o alinhador justamente por não ter aquela disponibilidade para o consultório sempre, né? Que muitas vezes o aparelho fixo, o meu é dessa marca, Raíssa, tem razão. TDV. Isso são dicas boas. Muitas vezes o Eu paciente não... conheci o da Coral Dente, não sabia que tinha dessa outra marca. Bem legal. Legal de saber. Me perdi no que eu estava falando. Então, eu te perguntei em relação aos casos de a maioria é classe um com apinhamento, não é isso? Isso mesmo. Eu tenho um caso que a paciente ela usou o aparelho cerca de 5 anos, aparelho fixo, não foi comigo, foi com outro colega. Uhum. E aí ela tirou para o aniversário de 15 anos dela, ela retornou. Ela foi ao meu consultório e ela falou: eu quero consertar, mas eu me recuso a botar aparelho fixo. Eu acho que o caso dela era o que não tinha fixo, sendo que ela se recusou e tudo mais. Eu tirei foto do caso, mandei para Ana Paula. E a Ana Paula falou assim: Ana, a Smart não fecha mordida. A gente não vai conseguir fechar essa mordida com a Smart. Aí eu voltei, conversei com a mãe, conversei com a paciente e elas toparam fazer o escaneamento para a gente ter uma noção de como ficaria o tratamento. Uhum. E aí a Ana Paula fez, a Ana Paula maravilhosa, como sempre, Uhum. fez tudo como a gente tinha pedido na ficha e ela conseguiu melhorar. Ela fez o movimento de extrusão da arcada superior junto com o movimento de retração, porque ela era classe 2, essa paciente era classe 2. E a paciente está em tratamento ainda, não finalizei esse caso. Mas ela está super feliz, assim, ela está Legal. nos amando. Ela me ama e ama a Smart também. É isso que importa. Porque é um tratamento muito legal. Mas a maioria dos tratamentos é classe 1 apinhamento, sem dúvida. Essa paciente, eu até lembro, assim, também, por alto, uma paciente com uma mordida aberta significativa, não era, Ana? Porque, assim, Cara, a gente tem a intenção sempre que o caso seja bem sucedido. Então, se a mordida aberta ela é muito grande, a gente vai dizer para o dentista que, olha, realmente fechar a mordida aberta aqui nesse caso não vai ser possível. É melhor falar que não vai ser possível porque o movimento de extrusão, para qualquer alinhador, ele é o movimento mais difícil de ser feito. Pode ser que precise de mecânica auxiliar, como elástico, entendeu? Movimento de extrusão sempre vai ter attachment. Então, se essa paciente dissesse para você que não queria attachment, ia ser impossível fazer a extrusão desse dente, entendeu? Então, assim, realmente era uma mordida aberta significativa, mas como você falou, ela era meio classe 2, né? Então, a gente fazendo a retração junto com a extrusão, são movimentos que eles são sinérgicos, então a gente consegue um bom resultado nesse sentido. Mas que bom saber que teve um bom resultado. tá fluindo. Que legal. Sim, Tira a sim. foto e me manda depois. Vamos fazer uma... O único problema dessa paciente é que ela perde os alinhadores, tá? Isso já aconteceu. Acontece. É adolescente, né? Eu adoro meus adolescentes. Eles me dão um trabalho, assim, absurdo. Mas me conta, e aí quando perde o alinhador, o que você geralmente faz?
Então, essa paciente em específico, quando ela perdeu, eu pedi para ela retornar imediatamente ao consultório. Assim, ela me ligou, olha, estava usando na escola, eu perdi, cheguei da escola agora, perdi, o que eu faço? Uhum. E aí eu não estava no consultório, só que eu pedi para a mãe dela ir para o consultório e orientei a recepcionista para pegar o próximo alinhador e entregar para a paciente. Como ela tinha perdido naquele dia e já tinha um tempo que ela estava usando aquele alinhador, eu passei para o próximo alinhador. Certo. Mas já aconteceu também que eu acabei de entregar o alinhador, a paciente quase não usou, a paciente perdeu, eu pedi para a paciente usar o alinhador anterior e eu encomendei um alinhador correspondente ao que ela tinha perdido para a Smart, que demora cerca de 10 dias para chegar. No máximo. Por aí. Isso é muito interessante, né? Porque realmente depende do momento em que você. É uma boa dica para quem está começando. Do momento em que o paciente perdeu o alinhador. Ou quebrou, enfim. Se está muito próximo do início daquele alinhador que ele começou, muito provavelmente o alinhador anterior vai se adaptar muito melhor do que o alinhador seguinte, né? Agora, se for possível passar para o alinhador seguinte, beleza. Doutora Carolina está perguntando se nesses casos você cobra do paciente. Essa pergunta, assim, né, de cobrar, eu acho muito difícil. Assim, eu sou péssima em vendas, eu não sou uma boa vendedora. Eu sou péssima nisso. Eu odeio cobrar do paciente. Péssima. Odeio. Não é nada. Eu também não sou uma pessoa que gosta muito dessa parte de cobrança, muito mas tenho difícil. certeza que você não é péssima. Mas que realmente é uma parte Eu muito aproveitei. difícil. É muito difícil. É delicado, né? Eu acho que a gente não tem informação para isso. Eu até aproveitei essa quarentena e eu assisti alguns cursos de marketing pessoal, como vender, como convencer o seu paciente, porque eu tenho muita dificuldade. É legal, então, a gente vai ter uma live aqui, especialmente falando desse contato com o paciente e com cobrança. Interessante. Muito provavelmente vai ser com o Super Dr. Diogo Cavassoni e com a doutora Caroline Malavasi. Eles vão falar sobre essa abordagem. Vou assistir com certeza. Vou já anotar aqui na minha agenda. meu próximo curso. A gente vai botar aqui no Instagram, com certeza. Mas assim, nesse caso, como a paciente perdeu um alinhador, eu não cobrei. Eu já tento pensar que vai ter um refinamento, já penso que vai ter um alinhador a mais, algum alinhador extra, e eu não cobrei da paciente. E essa paciente em questão, ela foi uma paciente que, assim, não pichinchou, não pediu desconto, eu falei o valor, ela pagou à vista, então eu acho que tudo é uma questão de bom senso e saber lidar com a paciente. Claro, se a paciente perdeu 5 alinhadores, eu acho que não tem cabimento, né? Com certeza. A minha primeira paciente, que eu falo que é uma paciente muito ruim, que ela não colaborou, eu cobrei dela o refinamento. Porque, assim, eu achei que a culpa foi muito dela, sabe? Eu acho que ela não ajudou o tratamento. Então, nesse caso, eu cobrei dela, o refinamento dela deu um trabalhozinho. Então, não foi algo simples. E aí, depois dessas experiências iniciais, você acha então, que ela também faz igual aqui que eu tô lendo. É difícil acompanhar as mensagens. É chato. A doutora Caroline Pelágio, ela falou a mesma coisa. Que ela avisa no início. O paciente paga. Exatamente, o custo é alto. Se o paciente perder toda hora, não compensa para o ortodontista. Então, eu acho que tudo tem que ser conversado, sabe? Com certeza. E aí, agora, desses próximos que serão iniciados, você acha que é mais interessante? Ou os que você fez agora, recentemente? Já iniciar colocando o preço de um possível refinamento? Eu acho que isso Eu acho que sim. Acho que isso é uma boa maneira de abordar, porque bem ou mal, se por acaso tiver algum imprevisto, ou no meio do tratamento, ou ao final, ainda faltar um pouquinho de movimentação, você não precisa dizer para o paciente, olha, você precisa pagar mais tanto, né? E assim, eu pelo menos falo muito sobre previsibilidade, sabe? O paciente sabe como é que vai ficar o tratamento quando ele tirar o aparelho. Então, a partir do momento que você não entrega aquilo que você prometeu, às vezes o paciente pode confundir as coisas, não pensar em resposta biológica, só que a culpa foi sua, a culpa foi na execução ou no produto que você ofereceu. Sim. Então, eu acho importante isso tá bem explicado no início, que o dente, ele responde a um estímulo, mas assim, a gente precisa de outros fatores para fazer esse dente se movimentar, não somente o alinhador. O alinhador, o uso correto, a sua resposta biológica. Então, assim, às vezes o paciente não entende muito bem isso, entendeu? Então, acho que é um assunto bem complicado.
É isso, essa abordagem inicial é bem delicada e a gente precisa conversar com os pacientes sobre isso, né? Porque é melhor explicar antes do que se explicar, né? Aquele Com ditado. certeza. Então, é legal falar de resposta biológica e legal falar também que pode ser que ao final ele precise de um pouquinho a mais e para ter muito cuidado com os alinhadores para não perder, né? Que isso é muito comum. Com certeza. Me conta um pouquinho, Ana, como você faz para pedir os alinhadores? Você pede para o paciente ir na clínica? Você chama o scan-service em todos os casos? Sim, eu chamo os cancertos em todos os casos. Normalmente, na primeira consulta, eu mostro o que é o alinhador e tudo mais. E aí, o paciente gostando, né? Eu mando mensagem para o Paulo e a gente faz todo o contato, a gente faz o agendamento do paciente, né? Com os cancertos. Lá Uhum, tudo no consultório. A única coisa que eu peço para o paciente é uma panorâmica. Eu não sim. tenho costume de pedir cefalométrica, porque normalmente é um paciente ou já adolescente, jovem ou adulto. Então, assim, eu não costumo pedir a cefalométrica para os casos de alinhadores, não. Eu peço só a panorâmica. E aí eu acho que esse serviço que vocês oferecem é muito legal, porque o paciente ele fica maravilhado, ele fala, nossa, eu não sabia que a ortodontia estava nesse nível. Ele adora ver a má oclusão dele estampada ali na tela do computador. Então eu acho que é muito fácil você vender, sabe? Te ajuda muito. Facilita, né? Facilita para mostrar para ele o que existe e o que pode ser feito, né? Quando ele vê em Sim. 3D a boca no computador, é muito interessante mesmo. Eu acho que ajuda muito a explicar o que vai ser feito e o porquê. Que é toda uma tecnologia envolvida, não é assim, você vai simplesmente receber alinhadores e tudo certo. Não, depende de diagnóstico, depende do que o dentista vai pensar. E eu acho que é interessante também dizer na questão do envio, você pede scan-service e aí, normalmente, Karina, né, que é quem faz, nossa dentista, que faz todos os escaneamentos, ela faz o escaneamento, faz as fotografias, que ficam excelentes, e além disso, você precisa preencher uma ficha de pedido, né? Sim, eu faço o preenchimento no dia. Eu gosto de fazer o preenchimento com o paciente na cadeira. Porque aí você Porque não. assim, eu consigo verificar melhor. Sim, assim, eu consigo ver melhor a relação molar, relação canino, desvio de linha média. Eu prefiro fazer tudo no dia. E eu mando direto por e-mail. Perfeito. Você manda por e-mail, preenche a Eu ficha preencho ela. e envia por e-mail. Perfeito. E Agora, perguntaram aqui. Contrato, eu super concordo, eu acho que tem que ter contrato. Antes do paciente comprar, já posso mostrar o tratamento. Então, o serviço de escaneamento da Smart tem um valor, se eu não me engano, de R$ 300. É isso não, ainda? Ou aumentou? não, o scan-service ele é 150, tá? E aí, se o paciente fechar o tratamento, a pessoa não paga o escaneamento, o planejamento, tá? Agora, se por Então, por isso que eu acaso, falei 300. É porque isso, eu cobro 300. isso. Isso é interessante saber. Então, assim, se o paciente fechar, o dentista não vai pagar o planejamento. Mas, se por acaso, não, a gente desistiu, o paciente não quer mais, tudo aquilo ali já foi um trabalho. O dentista teve que preencher a ficha, né? Foi feita segmentação das arcadas, foi feito tratamento, tudo da maneira que o dentista pediu. Então, isso demanda, né, um tempo e profissionais para isso. Então, o planejamento, ele é R$ 300. Tá? Então, por acaso, fechou o pacote de 12 alinhadores. Não precisa fazer o pagamento do planejamento desses R$ 300, se fechar, tá? Mas se não fechar, existe esse custo do planejamento. Então, como você faz para cobrar o paciente? Então, na verdade, a gente tem um serviço, assim, é um canal da empresa com os dentistas, que você pode mandar as fotos do caso, ou se você já tiver o modelo, você pode até enviar, mas a gente recebe as fotos por e-mail, tá? E nessas fotos a gente já te dá uma ideia. Olha, esse caso ele é um caso que é simples, muito provavelmente vai ter tanto de movimentação e a gente não vai saber ao certo, porque a gente só sabe ao certo quanto que o dente 41 está corrigindo a giroversão, né? São 12 graus, por exemplo. Isso a gente só vai saber com o setup. Para isso tem que trazer segmentação e fazer o planejamento.
Mas por e-mail você consegue mandar a fotografia e a gente te fala, olha, muito provavelmente esse caso vai ficar entre o pacote de 12 e o de 18, por exemplo. E aí, como você já vai saber o valor desse pacote, você já tem como passar para o paciente alguma coisa nesse sentido. Uma noção. Isso. E assim, é muito legal também, como a gente estava falando antes do quesito refinamento. Nesse momento em que você não tem o planejamento de fato, passar um valor a mais. Se eu falei entre 12 e 18, você pode falar o valor do 18. Porque se por acaso a gente fizer o planejamento e der menos, o paciente vai adorar, porque vai dar menos do que aquilo que você falou. Agora, se por acaso você falou menos e der mais, aí o paciente já não vai gostar muito, né? Então é sempre melhor falar nesse início um pouquinho mais para em seguida se diminuir, ótimo, né? Fala, Nina. Mas o vídeo que vocês fazem depois do planejamento, quando tem o planejamento e vocês mostram um vídeo fazendo toda a movimentação, eu acho que ali é o ponto principal para o paciente fechar. O paciente vendo a mordida dele, o apinhamento, os giros, o que incomoda ele, quando ele vê aquilo tudo sendo corrigido de forma rápida e gradual, isso se vende, aquele vídeo vende sozinho, sabe? Eu acho bem legal. Quando o paciente consegue ver aquele vídeo, é a hora que ele fala, não, quero fazer, pode pedir, vou pagar, como é que a gente faz, como é que a gente acerta, sabe? Eu sempre mando, antes de chamar o escaneamento, eu sempre mando as minhas fotos direto pro WhatsApp da Ana Paula, mas isso aí é porque a gente já é amiga há alguns anos. Uhum. Mas assim, todo paciente, assim, primeira consulta, tiro todas as fotos, mando pra Ana Paula, ela me dá uma noção, eu até já tô tendo essa noção de tantos casos que eu já mandei pra ela, e aí eu já dou uma noção pro paciente de valor. E aí, quando o paciente faz, aí eu dou um preço fixo. Depois que a Ana Paula me passa o planejamento, eu passo já um valor fixo para ele. E assim, eu acho que hoje em dia a gente tudo pode conversar, o paciente sempre pede desconto, então você pode pensar nisso também, assim, um valor cheio com desconto, um valor parcelado um pouquinho mais caro, ou o paciente dá uma entrada para pagar os seus custos e parcela como se fossem mensalidades, é porque eu não gosto da palavra manutenção para o alinhador, eu realmente não gosto dessa palavra. Apesar do paciente, eu gostar de ver o paciente todo mês, eu não gosto dessa palavra para o alinhador. Normalmente eu faço preço fechado. Sim, sim, interessante. Até porque os nossos casos não são casos que vão demorar assim 2 anos em tratamento. Então, é interessante esse valor fechado e aí vai depender do paciente, né? Se ele quer dividir, se ele não quer dividir. Tem paciente que gosta de pagar uma parte à vista. Enfim, esse assunto eu acho que depende muito do paciente, né? O público do paciente, Do que é melhor para ele. Que a gente faz o máximo com para certeza. facilitar para que ele feche o tratamento, né? E aí, teve algum paciente já querendo um tratamento ortodôntico fixo que você achou que cabia os alinhadores e a pessoa aceitou? Sim. Quando o paciente já usou o aparelho fixo, é muito difícil ele querer voltar para o fixo. Ele fala, não, quero aquele que não aparece, que eu posso tirar, eu posso comer tudo. Eu acho que essa é a parte mais fácil de convencer. Quando o paciente já usou o fixo, ele sabe o quanto incomoda o fixo, aí ele parte para o alinhador tranquilamente. É verdade. Aninha, eu acho que é isso. Você tem alguma outra coisa que você queira compartilhar com a gente em relação à experiência para quem está começando agora? Em relação à experiência em geral? Sobre os pacientes, sobre o que você recomenda? O que você acha? Eu acho que o primeiro caso é difícil. E depois a gente consegue, com a ajuda de vocês, né? Eu acho muito legal o relacionamento que o dentista tem com a Smart, eu acho interessantíssimo. Eu consigo falar com a Ana Paula, que é a minha planejadora, eu consigo falar com o financeiro, porque eu esqueço de pagar os boletos. Então eu falo assim, pelo amor de Deus, eu tô devendo, junta aí que eu vou pagar. Eu consigo falar com a área de marketing, que me ajuda com panfletos, com divulgação, com material online. Então, eu acho que esse relacionamento com a Smart me ajuda muito, me fez crescer muito como profissional. E, assim, depois que a gente dá o primeiro passo, é mais fácil, sabe? Eu acho que o primeiro passo é fazer o credenciamento, o segundo passo é pegar um caso, pegar um amigo que está interessado, alguém da família, faz. E depois os outros casos, eles vão chegar até você, entendeu? E eu só queria agradecer. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho. Eu sou um pouquinho tímida, não gosto de falar aqui na internet. Mas eu espero ter conseguido passar um pouquinho da minha experiência clínica e gostaria de agradecer também o convite, né, da Ana Paula, do pessoal da Smart. E quem tiver alguma dúvida e quiser me perguntar,
pode mandar mensagem aqui no Instagram que eu prometo responder todo mundo. Com certeza. A gente que agradece a sua disponibilidade para vir aqui falar conosco, tá? E é muito bom ouvir isso de alguém que está usando os alinhadores de uma maneira constante, né? E consegue passar a experiência real. Porque, assim, você é minha amiga, não é por isso que ela tem esse contato com a Smart Aligner, porque, de fato, nós temos ortodontistas lá de segunda a sexta. Então, assim, qualquer pessoa que precisar vai ter esse apoio que ela tem. Pode não ter o meu WhatsApp pessoal, mas pode ter o WhatsApp da empresa, entendeu? E vai ser respondido prontamente, com certeza. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, tá? E a gente fica disponível aí para qualquer dúvida. Se alguém quiser tirar dúvida, pode mandar por direct, não tem problema. Ou ligar, mandar, não tem problema. Certo? Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? Te agradeço muito. Um beijo e Nada. até a próxima. Obrigada, gente.